Marcos Valério agora é a razão de Luiz Inácio Lula da Silva ir direto para a prisão. Em novas revelações, a delação de Marcos Valério explode em Brasília. E mais do que isso, direto no colo do PT e de Luiz Inácio Lula da Silva. A situação ficou muito, mas muito mais perigosa. Marcos Valério delatou a relação do PT com o PCC. E isso surgiu mais uma vez entre os crimes do PT. A Polícia Federal, o empresário disse que o ex-prefeito Celso Daniel teria um dossiê com detalhes de financiamento ilegal de petistas. E agora a situação fica mais acirrada para o PT, que não só poderá ter o seu chefe mor, Luiz Inácio Lula da Silva, direto na prisão mais uma vez, como um novo processo trazendo detalhes inéditos da morte do ex-prefeito, que tinha o dossiê com os detalhes de toda a trama em que o PT estava envolvido. Segundo a revista Veja, Marcos Valério Fernandes de Souza, o homem de muitos segredos, no escândalo do Mensalão, pelo qual foi condenado a 37 anos de cadeia, atuou como operador de pagamentos a parlamentares em troca de apoio no Congresso ao então recém-eleito governo Lula. Quase 10 anos depois dele ter recebido a maior pena imposta pelo Supremo aos mensaleiros, a Veja revelou trechos inéditos da delação premiada que o publicitário fechou com a Polícia Federal e que foi homologada pelo ministro aposentado do STF, Celso de Mello. Em um de seus mais emblemáticos depoimentos, Valério afirma que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, detalhes sobre o que seria a relação entre petistas e o PCC, a principal facção criminosa do país. Os novos detalhes da delação do pivô do escândalo do Mensalão revelam uma possível ligação entre o PT e o crime organizado. Os vídeos dos depoimentos foram publicados pela revista. O ex-publicitário detalhou à Polícia Federal como seria esta relação e afirmou que ouviu do então secretário do partido, Silvio Pereira, que um empresário do ramo dos transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para que não revelasse como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. Valério revelou que o ex-prefeito de Santo André, assassinado em janeiro de 2002, havia produzido um dossiê detalhando quem dentro do PT estaria sendo financiado de forma ilegal. Ao ser questionado sobre a intenção do ex-prefeito em ter produzido o documento, o ex-publicitário disse que ele achava que o dinheiro seria para outras causas e não concordava com isso. O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido, manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro já tinha virado uma farra, já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso, e o Celso Daniel não concordava com isso, explicou. Com o assassinato do ex-prefeito, Marcos Valério alega que o PT teria afastado os políticos envolvidos com o PCC. Tanto que depois, a posteriori, o PT fez uma limpa, tirando um monte de vereador que era ligado ao crime. Vocês podem olhar isso direitinho, que vocês vão ver que o PT fez uma limpa no partido. Depois da divulgação de trechos desta delação de Marcos Valério, na semana passada, uma comissão parlamentar de inquérito pode ser aberta para investigar as ligações entre lideranças do PT e o primeiro comando. O anúncio foi feito pelo deputado federal Carlos Sampaio, que justificou nas redes sociais a abertura de uma investigação do Legislativo, citando a gravidade das denúncias e os indícios apresentados. O Brasil precisa de respostas, escreveu o parlamentar, defendendo a proposição. Os trechos gravados da delação premiada em colaboração com a PF
foram divulgadas na sexta-feira, primeiro pela revista Veja, e no depoimento o ex-publicitário afirmou que ouviu do então secretário-geral Silvio Pereira que o empresário do ramo dos transportes estava chantageando Luiz Inácio Lula da Silva. Ouça agora uma parte do trecho da delação onde Marcos Valério decide revelar detalhes de toda a organização criminosa. Eu tinha muito mais que os 6 milhões na mão deles. Tinha umas 10 vezes mais que isso na mão. Então, pagar os 6 milhões não era o problema. A situação fica cada vez mais crítica para o PT e, mais do que isso, revela novos detalhes importantíssimos para revelar não somente toda a corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores e os desmandos de Luiz Inácio Lula da Silva, como também traz muitas revelações sobre como o PT chegou ao nível de corrupção que teria chegado nestes anos de governo. O Brasil precisa de uma limpeza urgente. Marcos Valério revelou uma relação entre o PT e o PCC e afirmou que Celso Daniel tinha um dossiê detalhando quem dos quadros petistas estava sendo financiado de forma ilegal. Essa denúncia gravíssima precisa ser investigada com urgência e profundidade. Exigimos respostas, mencionou deputado Carlos Sampaio, fazendo referência ao trecho do depoimento em que o publicitário ou ex-publicitário cita o prefeito de Santo André, assassinado em 2002. O deputado federal afirmou ainda que, pela quantidade de mensagens recebidas, ele não é o único a se preocupar e se indignar com as denúncias. A união de brasileiros é bem fundamentada nesta luta contra a influência do crime organizado nos rumos do país. CPI já, finalizou o deputado. O deputado Carlos Sampaio anunciou nas redes sociais, mas também já protocolou o pedido para instalação da CPI a fim de investigar o PT, a sua relação. O partido de Lula é alvo de novas denúncias de corrupção após a divulgação dos vídeos da delação do publicitário Marcos Valério, operador do Mensalão, que confirmou à Polícia Federal a relação entre o PT e a organização criminosa. A revista Veja finaliza sua reportagem informando que tentou falar com Silvio Pereira, mas ele não retornou os contatos. Paulo Okamoto, um dos atuais coordenadores da campanha de Lula, demonstrou irritação ao ser questionado sobre as acusações de Marcos Valério desta ligação criminosa e afirmou: tem que perguntar para o pessoal do PCC. Eu não tenho nada para te informar sobre isso. E é claro, né, Okamoto, que nunca terá nada para falar, afinal de contas, tudo o que falarem mandará Luiz Inácio Lula da Silva direto para a prisão, se assim houver justiça na nação brasileira. Você faz parte do nosso canal e da nossa luta contra a corrupção. Por isso, não perca tempo, compartilhe, denuncie, deixe a sua opinião, o seu comentário e nos ajude nesta luta por um Brasil mais justo e livre da corrupção.